Porque o Ahaz, que a gente chama na Bíblia em português de Acaz, ele, não é que ele se encheu o seu coração porque ele era altivo e não quis pedir o sinal nenhum. Não, pelo contrário. Eu sei que o Ahaz não é um bom rei, ele está entre os reis maus de Israel. Porém, no versículo 12, ele fala assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo um sinal. E aí vem a profecia. Aí vem a profecia. Não é porque o Ahaz é um rei mau que tudo que ele faz é mau, entende? No momento ali, quando o pessoal fala para ele, aliás, é o Senhor que fala para ele, você pode me pedir um sinal. Como tem o relógio de Acaz, que é um sinal também. Então, você pode me pedir um sinal. E o Acaz, ele falou assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo esse sinal. Eu vou ficar aqui na minha. E aí Deus, mesmo que ele não pedisse o sinal, falou assim, tá bom, então eu vou te dar o sinal. E o sinal é o seguinte, a Alma conceberá. A pergunta que eu fiz, que você ainda não respondeu, porque, veja, o sinal, no verso 14, ele está intrinsecamente ligado ao nascimento de um bebê, e esse bebê será chamado de Emanuel. Deus mandou que essa criança fosse chamada Emanuel. Mas o chamado lá não é apenas o Shem, não é apenas o Shemot, não é apenas o nome dele, mas ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. E esse menino que será chamado ou conhecido como Deus conosco, ou seja, Deus no meio da gente, esse menino que é Deus conosco, Emanuel, ele é o sinal. O sinal, aqui não diz que, eu vou te dar um sinal, você vai vencer a guerra não vai acontecer, não sei o que lá, como você está dizendo. Ele diz assim, o sinal é, 2 pontos, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Se é a mulher de Isaías ali, que é uma mulher já casada, que tal, que sinal é esse? Então, qual seria o milagre então ele devia ter dito assim, uma mulher que é casada, mas que não pode ter filho, aí é um sinal. Um sinal, necessariamente, tem de ser algo miraculoso. Certo. Aonde está o milagre aqui? Uma guerra que era para acontecer e não aconteceu, não é um milagre. Uma guerra que não era para acontecer e aconteceu, não é um milagre. Qual é o sinal aqui, dentro do texto de Isaías? Certo. Porque, só antes de o senhor fazer sua réplica, parece que o ot ali no hebraico, ele dá a entender uma marca distintiva, né? Como o pastor César sacou bem. Então, qual seria a necessidade de usar a palavra sinal, ot, se não fosse algo totalmente distintivo? Foi o argumento que o pastor César usou. Certo. A minha pergunta é, qual seria um sinal para o rei Ahaz de uma gravidez que vai acontecer 700 anos depois que acontece tudo? Ele está desesperado lá, isso está claro do versículo, você concorda? Isso é verdade. Certo. Então, Isaías foi chamado para acalmar ele. Qual seria, eu que te pergunto, um sinal para acalmar um homem que só daqui a 700 anos vai nascer um possível sujeito de uma virgem e isso vai acalmar ele? Que aí, daqui a 700 anos vai acalmar ele? Eu que te pergunto qual é o sinal. Na verdade, um sinal, quando a primeira vez aparece a palavra ot na Torá, quando vier um profeta mostrar para vocês um sinal, é um sinal visto a todos. Uma virgem conceber não é um sinal. Mas parar uma guerra que está evidente que vai acontecer e Ahaz era um rei fraco, isso sim é um sinal. Olha só, não vai acontecer essa guerra. Tudo está indicando que vai acontecer essa guerra. Não vai. Você vai... E a moça vai... Vekarat chamou Emanuel. A moça vai chamar ele de Emanuel. Aliás, quando você abre Mateus, lá não está escrito que é a moça que vai chamar ele de Emanuel. Mas na Bíblia está escrito que a moça vai chamar ele de Emanuel. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, cristãos, como vocês interpretam isso? Porque lá texto Vekarat, a moça vai chamar Emanuel e não que foi chamado Emanuel. É isso que eu falo, uma profecia. Você não pode chegar e agora eu estou vendo um jumento. Eu vou sentar no jumento para se concretizar as profecias. Quando eu leio o Novo Testamento, toda hora eu vejo isso. Eu vou fazer isso para se concretizar as profecias. Não funciona, as coisas têm que vir de uma forma natural e aí sim é uma profecia. Para mim,
um profeta vir para um rei e falar, fica tranquilo, daqui a 700 anos vai nascer Jesus, e no que você acalmou o rei? Posso responder? Pode. Então, bora lá. Primeiro, ele está dizendo que o Emanuel seria o nome que a mãe chamaria a criança, né? Bom, eu te dei o texto, né, do capítulo 8, que é a continuação, e lá na continuação diz assim, penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Esse Emanuel é aquele menino? É. Ou é Deus? É o menino. Esse menino, esse Emanuel aqui, você acredita que é o menino. Aí no versículo 10 diz assim, ó, forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Também é um menino? Exatamente. Todos os nomes judaicos têm a ver com Deus está com você. Por exemplo, meu nome é Michael. Quem é como Deus? Isso é uma prática normal de colocar nomes em pessoas. Então, mas o menino não existia. Por que nasceu esse menino? Na Então, nossa Torá oral está escrito que existia ele nasceu um filho instantaneamente? Instantaneamente. E ela Ele chamou... nasceu instantaneamente, não foi gerado em 9 meses? Não. Ele foi gerado num período... Aí, esse detalhe eu não sei te dizer, nem você sabe me dizer, porque na Bíblia não tá. Eu sei te dizer. Mas onde está na Bíblia porque é o seguinte... Não, porque não está escrito que o nascimento foi... Se fosse um nascimento como você está dizendo, então ele seria um nascimento ordinário de 9 meses de gestação. Só que o texto já trata como se o menino existisse. Então não dá para você aplicar como sendo aquele garoto. Aí fica uma questão que eu queria deixar para você, que é o seguinte... Você fez uma pergunta assim, qual sinal acalmaria o profeta Ahaz, o rei Acaz? Bom, você é judeu, cara. Então os judeus, você vai lendo o texto da Bíblia, do nada aparece uma profecia que não tem a ver com aquele momento. Então você pega, por exemplo, Abraão. O Abraão estava desesperado lá no capítulo 15 de Bereshit, lá de Gênesis, e aí... Chega Deus e aí ele fala assim, meu servo, meu herdeiro vai ser um Damasceno, não sei o que e tal. E aí Deus fala para ele, então eu vou explicar como é que acontece. E aí ele fala que o que Deus tinha falado para ele que ia acontecer, que o próprio Abraão achava que era naquela geração, seria 400 anos depois. Então o fato de ter uma profecia que surge no meio do caminho, jogando para centenas de anos depois, isso não é a primeira vez que acontece, não é a segunda vez que acontece, não é a milésima que acontece. Isso acontece o tempo todo dentro do corpo do Tanar. Então, isso não é uma maravilha, não é uma exceção aqui em Isaías, aparecer uma profecia no meio de um fato que está acontecendo ali, se desenrolando. Você é um cara que estuda, você sabe que isso acontece o tempo todo na Bíblia. É verdade, mas o que aconteceu naquele episódio de Abraão? Abraão perguntou, Bamé edá kirashera, como eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel? Naquela época ele não era um povo ainda. Então Deus adormece ele, faz ele entrar num profundo sonho, faz aquele pacto das partes e mostra para ele tudo o que vai acontecer com a semente dele. Isso óbvio que vai acalmar ele, mesmo sendo isso depois de 400 anos. Na verdade, eu que teria que perguntar para vocês como fecha a conta dos 400 anos. Os únicos que conseguem fechar as contas dos 400 anos são os judeus estudiosos da Torá oral. Porque a conta não fecha em 400 anos. Mas não tem problema, esse não é o nosso tema. De qualquer forma... Deus acalma Abraão dizendo o seguinte... primeiro só vocês que têm o dever de fechar essa conta, né? Mesmo. Então, nada não, mais isso justo. não é verdade. Isso não é verdade o que você está falando. Porque assim, nós judeus não nos atrevemos a explicar o Novo Testamento. Não sou autoridade do Novo Testamento aqui. Só criticar. Sim, porque... Como você estava fazendo agora há pouco. Porque o assunto nem é a Berit Hadashah. Eu citei Berit Hadashah aqui. Mas eu citei, Mirra? Eu sei, mas por que você está me levando à Virgem? Porque no Novo Testamento diz que vai vir um cara que vai ser o Deus, ele é o Deus e ele vai salvar o mundo e ele é filho da Virgem. Por que a gente está discutindo isso se então, não é por isso? Mas assim, você está dizendo assim, nós judeus não nos atrevemos a discutir o Novo Testamento. Não, se atreve sim. Você está fazendo isso agora. Mas eu não estou interpretando o Novo Testamento. Está. Não estou. Está quando você cita o texto, que você citou agora há pouco da Berit Hadashah. E não concorda, você tá interpretando. Só que você está dizendo que não faz isso, mas faz. Não fazemos isso. Nós judeus não fazemos isso. Mas pastores ousam a interpretar o Velho Testamento e agora você acaba de me dizer que não é sua obrigação de saber isso. Não, de saber não. Eu não. É assim, ó. Por que Isaías sim serve para você? Nós cristãos entendemos que
A Bíblia como um todo, no nosso caso, o Tanar completo e a Berit Hadashah, o Antigo Testamento para nós, que para você é o Tanar, e o Novo Testamento para nós, nós entendemos isso como revelação. Então, acho que o judeu também entende o Tanar como revelação. Deus está se revelando através do texto. Toda a teologia cristã é baseada em cima da revelação. O que acontece é que nós leremos coisas, nós diante do mesmo texto, veremos coisas diferentes, porque nós cristãos entendemos que Jesus Cristo é o cumprimento, é o sensus plenior de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu vou ler aquele texto e tenho a tendência de entender, e não só eu, vários rabinos que se converteram ao cristianismo, vários, milhares, também entenderam assim, que Jesus Cristo é a leitura para as grandes profecias do Antigo Testamento. E isso inclui essa de Isaías 7,14.